gravando? Tá sim. Meus irmãos, boa noite mais uma vez para todos. Graça e paz seja com o coração de todos. Estão me ouvindo? Tô limpando os dentes aqui que eu tava comendo uma pipoca. Só que ficou cheio de casca aqui nos dentes aqui, desculpa. Meus irmãos, eu pedi um pouco mais em cima da hora para vocês, para que vocês pudessem separar um texto, porque hoje nós vamos continuar aqui nessa nossa conversa sobre aptidão para ensinar, que é um daqueles requisitos para o presbiterato, né, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de nós começarmos aqui, eu quero pedir para que um de vocês nos conduza em uma palavra de oração, dando graças ao Senhor por essa oportunidade e pedindo Ele que nos abençoe durante esse tempo que nós vamos ter juntos. Pode ser? Arthur, você pode fazer essa oração? Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor para, primeiramente, lhe agradecer pela oportunidade de estudar a tua palavra, de conhecer mais o Senhor e a sua vontade sobre nossas vidas. Peço que tu ilumine a nossa mente, não só entender, mas viver de fato aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Use o pastor como instrumento do Senhor para que Ele possa nos ensinar e nos conformar com a tua santa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na lição passada eu tinha pedido para que vocês enviassem um programa, né, de condução, uma liturgia para reunião de oração. E aí o que acontece? Não tinha algo assim muito. é, eu não passei para vocês um modelo de como fazer isso, né? Mas é só aquela ideia daquilo do que a gente faz mesmo nas nossas reuniões. E aí eu vou abrir aqui rapidamente só o arquivo que os dois irmãos me enviaram. O primeiro foi o Stephenson e ele organizou assim como seria a reunião de oração. Ele abre com a leitura do Salmo 95, que é um salmo muito apropriado para qualquer reunião cristã, que é um salmo de convocação, né, para adorarmos ao Senhor, para nos alegrarmos nele. Então canta o hino, que é justamente o Salmo 95, ou o hino 95, somente Cristo. E então o texto de devoção aqui, ele foi em cima da oração dominical, né? A oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. E então, com base nisso mesmo, ele colocou ali 3 pedidos de oração. Então, essa seria a mesma ideia, a estrutura da reunião. E no final, terminar, ou depois disso, convidando, né, os irmãos para se reunirem em duplas, para que pudessem orar, então, uns pelos outros. Depois de nós fazermos essa oração juntos, nós passamos a orar uns pelos outros. Aqui pode ser acrescentado ainda outros pedidos. Normalmente a gente tem feito assim, é bom que seja assim, que os próprios pedidos de oração saiam do texto bíblico, mas a gente pode acrescentar pedidos específicos. Por exemplo, nós estamos nesse nosso anseio, nosso desejo de construir um templo para nós, né? Então eu estou aí na expectativa de conversar com algumas pessoas, construtores aqui de Congonhas, na esperança de que de repente esses homens que professam fé possam nos abençoar de alguma forma, doando alguma coisa que possa nos ajudar nessa nossa busca aqui. Mas então a gente pode acrescentar muitas coisas, de repente alguma necessidade da igreja, de algum irmão específico, a gente convoca a igreja para que participe dessas coisas também. O Arthur também me enviou aqui, e ele começa a reunião de oração com a leitura do texto em Atos, capítulo 1, versículo 14, onde ele faz ali aquele relato, né, o primeiro relato dos irmãos, né, da igreja primitiva, e ele usa um texto muito apropriado que vai falar que os irmãos, eles unânimes, permaneciam em oração e súplica.
Ele também coloca aqui um cântico para nós cantarmos, que é do Purpose, que é muito apropriado, chamado oração também. Então, ele designou aqui um tempo em conjunto e não colocou os tópicos para a oração. E depois ele já caminha para a oração final. Então, Arthur, quando, por exemplo, se você tomar esse seu cronograma aqui, algo muito importante ao pensar na oração comunitária, congregacional, é retirar do texto mesmo, ou baseado no texto, os pontos para que se possa orar ali e convidar os irmãos ou a igreja para que façam essa oração comunitária, essa oração congregacional. E aí, então, depois disso, a gente pode caminhar para o final da oração. Eu quero encorajá-los a guardar esses documentos de vocês, porque pode ser que talvez vocês mesmos vão usar esse material, e é o desejo do meu coração, para que vocês possam conduzir também um tempo dessas nossas reuniões de quarta-feira, nessas reuniões de oração, para que nós possamos juntos crescer naquilo que o Senhor nos chamou, conduzir a igreja dele, assumirmos o lugar de ensino na igreja dele. Uma das coisas que eu tenho orado, meus irmãos, e eu já tenho dito para vocês, e eu acho que ficou bem claro no decorrer desse nosso curso, que aqueles que devem assumir o ensino da igreja à luz das escrituras devem ser os homens. Por isso, eu quero muito e tenho orado muito, e a gente está fazendo esse curso, trabalhando para que isso aconteça, é que os homens eles possam assumir esse lugar, não só nesses ensinos públicos, mas eu gostaria muito que, por exemplo, na escola bíblica dominical, também as nossas crianças fossem ensinadas pelos homens. O ideal seria que os maridos estivessem juntos com as suas esposas nas salas ali, ensinando os próprios filhos, os filhos de outros irmãos, de repente fazendo até um rodízio. Seria muito legal se nós tivéssemos as famílias, os casais da nossa igreja, maridos e esposas, fazendo um rodízio para ensinar nas nossas salas. Como eu tenho dito, os nossos filhos aprenderiam não só na teoria, mas aprenderiam na prática. O homem assumindo a liderança, assumindo o papel pastoral de ensinar e tendo a esposa do lado, auxiliando, ajudando, cooperando nessa missão que o Senhor nos deu. Então, esteja orando por nós, orando pela igreja, orando por vocês mesmos, para que nós possamos ter essa resposta de oração, a providência de Deus para a edificação da igreja dele, segundo as Escrituras. Amém? Sobre aqui os roteiros de vocês aqui, alguma coisa que talvez vocês queiram comentar, alguma dúvida? O meu, né, eu falhei nessa aí, mas eu mando na sequência, tá, Wes? Não, beleza, Felipe, obrigado mesmo. Como eu disse, eu pedi meio que em cima da hora, mas vocês conseguiram pensar em um texto, separar um texto para a gente. Porque hoje a gente não vai trabalhar com os textos, mas é só para eu guardá-los aqui, porque aí dessa semana, até a próxima quinta-feira, essa nossa aula vai ser um roteiro sobre como preparar um estudo bíblico. E aí, a partir deste texto de vocês, eu mando o material escrito da aula para vocês, ou se vocês quiserem voltar e assistir a aula de novo, eu vou tentar já postar ela logo amanhã, para que vocês possam, a partir ou com base nesta aula, se orientarem para vocês prepararem um estudo bíblico no texto que vocês mesmos escolheram. Todos conseguiram selecionar esse texto? Se selecionaram... Não, ainda não. Não. Não, nenhum dos três? Não. Não, ainda não. Eu não, né? Não, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte... Pode falar. Eu pensei, mas como o senhor acabou de mencionar aí que é tudo bíblico, então eu acho que não é o ideal o texto que eu separei aqui. Você já dispensou. Como foi muito rápido. Então, Não, sem problema. Vamos fazer o seguinte. De hoje para amanhã, pensem em um texto, então, e postem lá no grupo
para tomar conhecimento, porque aí eu vou anotar aqui esses textos para que semana que vem, então, a gente possa passar por eles pelo estudo que vocês prepararam. A gente não, é lógico que vai ser uma aula cada um, mas a gente poder ver o que vocês prepararam de esboço com base no que nós vamos ver aqui hoje. Combinado? Então vamos lá. No nosso curso, a gente está dando ênfase a essa questão de ser apto para ensinar. Porque nós temos entendido que a aptidão para ensinar, ela é uma vocação que deve ser usada pelos homens dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas, pastor, de repente eu não vou ensinar na igreja, mas de qualquer forma, como homens, nós devemos estar aptos para ensinar dentro da nossa casa. Nós precisamos estar aptos para conduzir as nossas esposas, os nossos filhos. Nós precisamos estar aptos para ensinar nos ambientes onde nós estamos, seja no trabalho, seja da academia. Em qualquer lugar onde a gente tem a oportunidade de ensinar, a gente precisa estar apto para isso. Mas aqui a gente está pensando mais nesse contexto formal mesmo, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E por que isso? Porque essa é uma das qualificações para aqueles que almejam o presbiterato na igreja. Quando a gente olha para 1 Timóteo 3,2, ele vai dizer isso para a gente, né? É necessário, portanto, que o bispo seja apto para ensinar. E essa é a única distinção clara que existe entre o ofício do presbiterato e o ofício do diaconato. Quando a gente olha lá para Tito, que é o texto paralelo, 1, 7, 9, nós vamos ver Paulo escrevendo, porque é indispensável que o bispo seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha tanto poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então perceba que o nosso dever não é só ensinar. Nosso dever também é convencer, é persuadir aqueles que se opõem a sã doutrina. É lógico que a conversão do coração pertence ao Espírito Santo, mas nossa é a responsabilidade de ensinar com clareza e mostrar os equívocos e as inconsistências daqueles que se opõem à doutrina bíblica. É muito equivocado, parece piedoso, mas não é bíblico, então não é piedoso. Quando as pessoas dizem assim, não, pastor, mas o nosso dever é ensinar. Se a pessoa não quer se submeter, isso é um problema de Deus. Não, não é. Quando eu olho para esse texto aqui, o meu dever é sim ensinar, mas não só ensinar. Eu preciso exortar pelo ensino e também eu preciso convencer aqueles que se opõem. Então, não é só dizer, você não concorda, então tudo bem, pode seguir o seu caminho. Não, como homens que devem ensinar a doutrina do Senhor, nós também devemos ser capazes de falar de forma coerente, racional, lúcida às pessoas, sendo capazes de apontar as inconsistências, os erros e refutar, pela sã doutrina, os erros das pessoas e convencê-las da verdade. Então, dando aqui início à nossa lição de hoje, dentro da igreja, meus queridos, há pessoas que possuem o dom de ensino e às vezes nem sabem disso. Às vezes por causa de timidez ou às vezes por causa de falta de oportunidade mesmo, de não se disporem a fazer isso, deixam de ser uma bênção para a igreja sem nem mesmo tomar conhecimento que são capazes de abençoar a igreja por meio do ensino. Algumas pessoas têm muita facilidade de falar, de transmitir conhecimento, mas não têm ciência disso, não têm ciência desse dom, porque não praticam isso de maneira formal. Uma das maneiras de nós começarmos a perceber se nós temos essa habilidade ou de aperfeiçoá-la é dentro da nossa própria casa. O culto do lar, usando os nossos catecismos para ensinar os nossos filhos. Mas uma coisa é certa, independente da pessoa ter ou não conhecimento desse dom, se Deus chama homens para o ensino, então ele também vai conferir a cada um de nós, meus irmãos, o que é necessário. Talvez nem todos vão ter a mesma eloquência, a mesma facilidade de comunicação, mas se homens são chamados por Deus para ensinar a verdade de Deus, então cada um, com as suas limitações e qualidades, são capazes de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Agora,
Isso não quer dizer que porque Deus dá o que é necessário, isso não exige de nós esforço, não exige de nós suor, não exige de nós treinamento, não exige de nós prática, humildade para reconhecer erros, fracassos e perseverança. Porque Deus ele insiste em usar o caminho do fracasso para nos ensinar que não depende da nossa habilidade, mas depende única e exclusivamente da graça dele. Então, naturalidade para falar em público e ensinar, meus irmãos, vem com treinamento, vem com repetição. Eu acredito que o Senhor me concedeu a graça de falar. Se alguém me pergunta qual é o dom que Deus te deu, é falar. Eu falo até pelos cotovelos. Eu falo demais. Eu falo sem parar. Então, essa é uma coisa, desde a minha infância, desde a minha adolescência, eu sempre fui muito comunicativo. Então, chegou o tempo que, pela graça do Senhor, eu percebi que isso foi um dom que Ele me deu, mas se tornou um dom espiritual a partir do momento que eu passei a usar isso para a igreja. Algumas pessoas não fazem isso com tanta naturalidade, mas isso pode ser desenvolvido. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro no princípio dessa nossa lição, ainda que isso seja desejável, ou seja, a naturalidade para falar em público, a facilidade para se comunicar, para articular os pensamentos, essa questão pedagógica, ainda que seja desejável, ainda que seja importante, ela é a menos importante de tudo isso. Ela é menos importante porque o que mais importa, meus irmãos, é uma vida de piedade daquela pessoa que vai ensinar. Sabe? Para a igreja, é muito mais útil e santo que alguém com menos capacidade pedagógica, mas disposto a ensinar a verdade, se dispõe a fazê-lo, do que alguém que tem muita técnica, mas não tem disposição para fazê-lo. Ou se o ensina de forma infiel, ensinando aquilo que não cumpre. Então, às vezes a gente pensa, eu não comunico tão bem. Mas, meus irmãos, uma das coisas que nós prezamos muito antes de pensar na capacidade e na fluidez da pessoa comunicar deixa eu conhecer o caráter dessa pessoa. E se essa pessoa é um homem íntegro diante do Senhor, ele mesmo vai se dedicar, vai se esmerar para aperfeiçoar a sua capacidade de comunicação. Agora, isso não quer dizer que baste simplesmente querer fazer. É como eu disse, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos suar, nós precisamos transpirar. E essa vocação, meus irmãos, para servir ao Senhor na igreja dele, ela envolve pelo menos dois aspectos. A gente vê isso à luz das Escrituras desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Quais são esses aspectos? O primeiro é o chamado interno. É aquele desejo que arde no coração da pessoa de ensinar. É o chamado da parte de Deus. Quando a pessoa sente, eu acredito que Deus está me chamando, Deus quer que eu sirva, eu tenho desejo no coração de servir a igreja dele por meio do ensino ou em qualquer outra área. Então essa é a primeira parte, é a vocação interna. Ninguém pode fazer isso por coerção. As pessoas precisam fazer isso porque se sentem chamados por Deus para fazer. Mas a segunda coisa é a confirmação ou chamado externo. E esse chamado ou essa confirmação externa acontece por meio da igreja. A igreja que olha para aquela pessoa, para aquele homem que está se dispondo a fazer algo e reconhece se essa pessoa tem os dons e o caráter necessário para que ela possa desenvolver isso. Eu acho que eu já falei, eu não sei se foi aqui ou se foi em outra situação, mas de um homem muito piedoso que queria servir no Sagrado Ministério como pastor. Mas ele era extremamente gago. Ele não conseguia completar uma frase sem que travasse pelo menos umas 2 ou 3 vezes. E aí o que acontece? Por ser muito piedoso, ele procurou o conselho, falou do seu desejo. Por ser muito piedoso, muito querido, o conselho, por pena, admitiu essa pessoa para o Sagrado Ministério, para
para o seminário. Mas, assim, ele passou a ter imensas dificuldades no período da sua formação. Por quê? Porque ele não conseguia se comunicar, ele não conseguia ensinar, ele não conseguia pregar. Então, isso não é sobre, meus irmãos, ter pena ou dar uma oportunidade para quem simplesmente acha que pode fazer. Então, chamar essas pessoas e colocá-las à frente da igreja para que a igreja reconheça ou não nessas pessoas os dons necessários. Até aqui, perguntas? Ou algum comentário que vocês queiram fazer? Beleza. Bom, na Tranquilo. teoria... beleza. Então, na teoria e na prática, nós já vimos como que a liturgia é uma ocasião de ensino e também como a reunião de oração é uma ocasião de ensino. Então, hoje nós vamos aprender sobre estudos, ou como preparar estudos. A gente vai, lógico, isso aqui não vai ser muito aprofundado, mas pelo menos uma ideia básica de como preparar isso, para que possam ser oferecidos para a igreja. E eu vou tentar, a partir de um determinado momento, ser bem mais prático nessa nossa instrução de hoje. Mas aqui eu quero destacar algo bem importante. O objetivo não é que todos vocês sejam capazes de ensinar, de repente, como alguém que faz isso há anos, ou que recebeu treinamento para isso durante anos, mas com uma teologia refinadíssima, um padrão pedagógico impecável. Não é essa a intenção, meus irmãos. Aqui, a intenção é que vocês adquiram ferramentas adequadas para que vocês possam se preparar e ensinar de forma minimamente aceitável, respeitando o próprio contexto de vocês, respeitando a habilidade de vocês, respeitando todas as coisas que o Senhor lhes tem dado neste momento da vida. Mas é um princípio, um início para que vocês possam continuar crescendo naquilo que vocês já possuem. Amém? Então, vamos começar pensando aqui. E a primeira coisa que eu quero destacar na nossa lição é que eu quero chamar a atenção para, no que diz respeito ao ensino, a questão pública e também a origem, de onde nós podemos tirar os nossos estudos. Então, como eu disse, o propósito aqui é preparar vocês para que vocês estejam minimamente aptos para servir a igreja, ensinando quando for necessário. Eu tenho falado com os presbíteros aqui para que eles sempre tenham um sermão de manga, um sermão pronto, pelo menos um esboço. Porque, por exemplo, quem prega na igreja majoritariamente sou eu. E se chegar num domingo antes do culto, eu não puder ir? Acontecer um acidente, eu passar mal, um imprevisto que eu não consiga estar lá, a igreja vai ficar sem um sermão, a igreja vai deixar de ser alimentada porque criou-se uma dependência de uma única pessoa. Então isso não pode acontecer. Então todos os homens eles precisam estar minimamente preparados para que em uma ocasião de necessidade, ou preparada antes, ou de emergência, sejam capazes de se levantar e ensinar com clareza, com firmeza, a verdade do Senhor. Tranquilo? Agora, quando nós fazemos isso, quando nós ensinamos primeiro pela convicção interna, de que nós fomos chamados por Deus para ensinar a igreja. Mas ao fazer isso, nós estamos oferecendo à igreja a oportunidade de confirmar externamente esse chamado. Eu já disse isso aqui agora há pouco. Todo chamado interno, ele precisa ser externamente confirmado pela comunidade local. Lembra da instituição do diaconato? Então, os apóstolos mandam que a igreja eleja homens. E aí eles colocam as qualificações necessárias para aqueles homens. Então, aqueles homens se sentiram chamados para aquela vocação, mas foi a igreja que reconheceu nele as qualificações pré-estabelecidas pelos apóstolos. Então, ensinar permite à igreja que ela possa nos observar e, no devido tempo, votar em homens para os oficialatos que demonstrem possuir todos os dons bíblicos que são requeridos para que ele possa ser um oficial na igreja. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Não é a camaradagem, não é a proximidade familiar, não é a amizade, a motivação para que alguém vote em nós.
deve ser única e exclusivamente a capacidade desses irmãos saberem o que eles têm que procurar e a capacidade de encontrar em nós aqueles que eles estão procurando à luz das Escrituras. Agora, quando a gente pensa em oportunidade de ensino, na igreja especificamente, duas coisas precisam ficar destacadas. É o público para quem nós estamos falando e a origem do estudo. Vamos pensar primeiro na questão do público. Quando nós falamos do público, especialmente nos domingos, nós temos diversos públicos diferentes. Por exemplo, se a gente pensar na escola bíblica dominical, nós temos quem ali de público? Nós temos aquelas pessoas que, por faixa etárias, nós temos pelo menos 3 classes de faixas etárias ali. Os menorzinhos, ali os herdeiros da aliança, os babies, nós temos os herdeiros da aliança, os júniores, e nós temos os adultos. Aqui em Congonhas, como eu disse, nós basicamente temos essas 2 classes, né? Crianças e adultos. As crianças menores, as crianças um pouco maiores. Isso que a gente não tem uma classe específica para adolescentes. Eu acredito como ministério, como filosofia de igreja, de ministério, vou até falar um pouco disso no culto de domingo agora. Que depois de uma determinada idade, as crianças precisam estar juntos com os adultos para aprender com os adultos. As crianças precisam estar com as suas famílias em todas as ocasiões de espiritualidade na igreja. Agora, para poder ensinar esses 2 públicos, os desafios são completamente diferentes. Ou, por exemplo, Arthur, se você for dar uma aula na escola bíblica para nós, os adultos, você acha que você vai preparar essa aula da mesma forma que você prepararia para as crianças de 5 anos da classe dos pequenos? Não tem como, né? Então, ali é um desafio imenso. Ensinar para crianças é um desafio imenso. Por exemplo, hoje nós temos lá as professoras trabalhando o breve catecismo com as crianças. Por exemplo, você ensinar a doutrina da Trindade para crianças ali de 6 anos, de 7 anos, 5 anos, não é uma coisa fácil. Então você tem que pensar, você precisa ensinar para adultos já é complicado. Ainda agora imagina para crianças, porque a doutrina da Trindade é algo que é muito espacial, né? Então você tem que pensar formas de materializar aquilo na mente das crianças. Além do que, você precisa cativar a atenção delas, você precisa cativar o coração daquelas crianças. Porque se você chegar ali na frente e ficar só lendo um material, ou só ficar falando, depois de 5 minutos elas não querem mais nada com você. Então você precisa de muita criatividade, de muita sabedoria do alto, de muita graça para poder ensinar para a igreja. Então nós temos públicos distintos. Nós também podemos pensar em gêneros. Aí nós temos o estudo das mulheres, nós temos o estudo dos homens. Dentro da nossa igreja ainda há outros grupos. Por exemplo, tem os novos membros, esses que estão se preparando para poder fazer a sua profissão de fé, que estão ali matriculados no discipulado Nova Vida. Nós temos aquelas pessoas que estão chegando na igreja e que não conhecem o evangelho, que precisam ser evangelizadas. Então, são grupos distintos de pessoas. Nós podemos preparar estudos específicos para os oficiais, nós podemos fazer isso, e a gente vai perceber que nós temos uma vasta oportunidade de públicos diferentes dentro da nossa igreja. Então, hoje, a gente tem uma carência. Hoje, pela graça de Deus, eu tenho feito discipulado do Evangelho com 7 pessoas. 5 estão chegando na nossa igreja. Dessas 5 pessoas, 3 são descrentes, 2 professam fé, mas eu as reconheço como irmãs em Cristo, mas as trato como pessoas imaturas na fé, leigas mesmo, vieram da comunidade cristã do Brasil. Então são pessoas que não têm uma compreensão clara da mensagem do Evangelho. Elas creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu pelos pecados delas, que Ele é o Senhor, que Ele ressuscitou ao 3º dia. Então nós estendemos a destra da comunhão para essas pessoas. Mas se você pede para que elas expliquem minimamente a mensagem do Evangelho, elas não conseguem. Então, há outras 2 pessoas que são pessoas da nossa igreja, que estão aqui há anos, mas que têm vivido em profunda imaturidade espiritual.
Então, é necessário que haja pessoas que possam nos ajudar nesse processo. Quando, por exemplo, eu trato com essas pessoas em dias diferentes, é um grupo de 5 pessoas, outras 2. Eu não consigo, por exemplo, fazer visitas. Não tenho conseguido fazer visitas para os irmãos da nossa igreja. Porque na terça-feira eu faço a evangelização com um desses grupos, quarta-feira reunião de oração, quinta-feira, pela graça de Deus, nós estamos aqui, sexta-feira, discipulado do evangelho com outro grupo, e normalmente o sábado é quando eu estou tentando fazer algum tipo de visita para os irmãos. Mas, de modo nenhum, eu estou reclamando, meus irmãos. É só que eu estou expondo isso para poder mostrar a realidade da necessidade da nossa igreja hoje e a diversidade de grupos de ensinos que nós temos. Então, nós falamos aqui um pouco dos públicos que nós podemos alcançar. Mas também, além do público, nós devemos pensar na origem dos nossos estudos. Quando a gente pensa no formato, existem também diferentes maneiras ou diferentes elementos que precisam ser observados. Por exemplo, nós podemos ensinar a partir de um material previamente preparado por outra pessoa. Aqui na nossa igreja, o Felipe mesmo ele tem experimentado isso, os irmãos que ajudam na instrução hoje, na escola bíblica dominical, normalmente eles fazem isso a partir de um material que eu preparo. Então, eles se preparam, estudam o material e transmitem aquele conteúdo. Isso pode ser feito através de um esboço ou da lição toda pronta. Nós podemos pensar também em casos de datas específicas, como, por exemplo, o dia da Reforma. Nós temos feito a nossa conferência da Reforma, né? Nossa conferência teológica da Reforma nos últimos anos. Mas antigamente nós fazíamos somente o café da manhã da Reforma. E a gente pode dar uma lição para esse dia específico, pensando em, por exemplo, um capítulo de um livro que fale para nós a respeito da Reforma. Agora nós, atualmente, estamos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre eclesiologia, baseado no livro do James Bannerman. Então, eu estou preparando as lições baseado nos capítulos do livro dele. A gente pode pensar em temas, por exemplo, um estudo para família, um estudo para casamento, tudo baseado em livros. E não só em livros. Nós podemos basear os nossos estudos, principalmente, em trechos das Escrituras. Porque nas Escrituras nós podemos tratar de qualquer coisa, qualquer assunto que nós precisarmos tratar. Isso aqui é muito importante porque nós olhamos e nós descobrimos que há um leque muito amplo de lugares onde nós podemos buscar material para o nosso estudo. Existem diversas oportunidades de estudo para servir na área de ensino na nossa igreja. Nós podemos servir com o ensino do Evangelho, e todos vocês são capazes de fazer isso, vocês receberam a instrução do Evangelho. Todos nós temos a oportunidade de servir no discipulado Nova Vida. O Felipe tem ajudado com isso, juntamente com o presbítero Rony. Nós temos a oportunidade de ensinar na reunião de oração, nós temos a oportunidade de ensinar no dia da família, quando nós vamos discutir o livro. Então, meus irmãos, há muitas oportunidades de ensino na nossa igreja, no dia de doutrina. Então, nós temos diversos públicos e nós temos diversas fontes de onde podem ser retirados os nossos estudos. Sobre isso, alguma pergunta? Então vamos continuar aqui. E lembrem-se que, se por acaso vocês quiserem comentar, interagir, por favor, podem me interromper aqui para poder falar, tá bom? Vamos passar agora para a segunda parte dessa nossa conversa e vamos pensar aqui, então, na preparação do estudo. Como que isso funciona em termos práticos? Aqui eu quero compartilhar alguns passos importantes enquanto nós pensamos na preparação de um estudo, meus irmãos. A primeira coisa, isso é essencial. Sem isso, nós estamos militando na carne, na força do nosso próprio braço. A primeira coisa é a oração.
nunca é demais repetir a importância da oração no processo de preparar o ensino para a igreja. Tanto para reconhecer a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, para poder reconhecer a nossa incapacidade espiritual de produzir frutos que somente Deus, o Espírito dele, pode produzir através de nós, à medida que estudamos a palavra. Mas também é importantíssima a oração para nós pedirmos a Deus a capacidade do Espírito. Porque se por um lado nós não somos suficientes para isso, por outro lado, pela graça, meus irmãos, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então nós devemos começar todo o estudo bíblico orando, pedindo ao Senhor que fale conosco através daquele material que nós vamos nos debruçar sobre ele, de maneira que nós mesmos sejamos instrumentos nas mãos deles para que ele fale com os seus filhos, com o seu povo, com os descrentes, para convertê-los, para edificar a fé dos santos. E a gente ora, pedindo, Senhor, abençoe o fruto do meu trabalho, para que ele produza muito fruto, para que ele fortaleça o coração dos crentes, ilumine a mente dos seus filhos e eles amadureçam à semelhança de Deus. Então, essa é a primeira coisa e essencial, a oração. A segunda coisa que nós precisamos observar no preparo de um ensino é o tempo. E, meus irmãos, isso aqui para mim é o meu maior desafio. Para muitos crentes isso pode parecer estranho, porque se criou uma cultura equivocada de que a palavra de Deus, que ela, para ser entregue, ela precisa ser meio que intuitiva. O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso me preparar, porque o Espírito Santo, eu vou pegar um texto e ali na hora ele vai me fazer saber as coisas certas que eu preciso falar no texto. Criou-se essa cultura no nosso país. E na verdade não. Para preparar um estudo é necessário tempo. Para ensinar é necessário investir tempo na preparação da mensagem. Você vai entregar alimento. E alimento precisa ser preparado. Alimento precisa ser selecionado. Alimento, você precisa escolher aquilo que é o melhor. Você precisa escolher os temperos. Você precisa saber o que você vai fazer de cardápio, para quem que você vai servir. Então, tanto isso é verdadeiro, meus irmãos, que quando a gente olha para Lucas, autor inspirado das Escrituras, quando a gente lê o seu Evangelho, ele vai dizer para nós que ele escreveu o seu Evangelho depois de acurada investigação. O apóstolo Lucas, cheio do Espírito, ele não ficou sentado esperando que viesse sussurros do alto ou impressões. Ele foi estudar, ele foi pesquisar, ele foi aplicar a mente e indagar pessoas a respeito dos eventos. Nós fazemos isso enquanto nós estudamos, lendo comentários, ouvindo a opinião de outros pastores da internet, procurando diversas fontes à medida que nós vamos estudando para entender aquilo que nós lendo diversos livros, para entender aquilo que nós estamos estudando e nos dispondo a ensinar. Agora, preste atenção. Se o autor bíblico, de maneira inspirada, de maneira infalível, ele não excluiu a necessidade de tempo para a investigação dos fatos, por que nós deveríamos julgar que a iluminação do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo, iria anular a nossa responsabilidade de investigar acuradamente a palavra de Deus naquele estudo que nós queremos entregar aos irmãos? Então, tempo para preparar um estudo é essencial, é vital para que a gente possa estar apto para ensinar e transmitir algo verdadeiro para a igreja. E por que eu disse que essa é a parte para mim mais difícil? Meus irmãos, eu costumo gastar 12, 15, 16 horas para preparar um sermão. Sermão para mim é um parto, sermão para mim é luta com Deus, é guerra. Então, é olhar para o texto, suplicar ao Senhor o que está aqui, mesmo com todas as ajudas que a gente tem hoje de tecnologias, de logos, com todos os comentários bíblicos que a gente tem, mesmo inteligência artificial,
Ainda assim, preparar um sermão no Espírito Santo demanda tempo, meus irmãos. É luta com o Senhor. O Espírito Santo, ele abençoa com a compreensão, mas ele faz isso a partir da nossa devoção ao estudo da palavra do Senhor. Então, nós já falamos de oração, nós já falamos de tempo. Agora eu quero falar com vocês sobre conhecimento. Meus queridos, muitas pessoas têm receio de falar em público ou de ministrar algum estudo. Isso é natural, é muito natural. Um dos fatores mais comuns que promovem esse medo é a falta de conhecimento do conteúdo que será ministrado. Eu lembro quando eu comecei a falar, a pregar, eu não tinha conhecimento, eu não tinha conteúdo quase nenhum. Então, eu falava demais porque eu ia enchendo, tentando achar alguma coisa para poder falar, e eu confesso que eu não sabia nem como estudar direito. Então, eu comecei a minha caminhada de fé numa igreja quase que neopentecostal, onde estudo era totalmente... Era anular o Espírito Santo. Mas a falta de conhecimento no princípio me fazia ficar desesperado, porque eu olhava para alguma coisa e falava assim, entendi. Aí eu resumia aquilo que eu entendi em uma frase. Eu falei assim, mas o que eu vou fazer agora? O que eu vou falar para esse povo? Hoje, eu sofro ao contrário, porque eu começo a estudar um texto e aí eu começo a conectar isso com outros textos, com outros assuntos, às vezes lembro de livros que a gente vai lendo, e aí eu falo assim, nossa, eu estou aqui com uma mala cheia de coisa bacana, mas eu tenho que garimpar aqui, escolher aquilo que eu vou fazer. Então, assim, meus irmãos, é necessário que a gente tenha conhecimento, e conhecimento vem com estudo, o conhecimento vem com tempo, com dedicação. Qualquer pessoa que deseja ou precise falar sobre algo, ela precisa ter um mínimo de conhecimento sobre aquilo que ela vai falar, ainda que ela possa ter dificuldade de se comunicar em público. Mas se ela tiver um mínimo de domínio, ela vai conseguir falar. Por quê? Porque ela sabe do que ela vai falar. Ela assimilou aquilo na mente. Ela criou um esboço daquilo na mente. Não importa se a pessoa vai falar sobre futebol, se ela vai falar sobre direito, sobre medicina, sobre teologia. Quem domina um assunto, fala bem sobre esse assunto. Então, dominar o tema facilita a prática do ensino. É por isso que é importante tempo. Conseguem perceber a conexão? Se você não gasta tempo se preparando, você não domina o assunto. E aí, na hora, qualquer coisa que acontecer lá, você se desespera, porque você, nossa, eu não sei o que eu estou falando, se o computador apagar, se o esboço desaparecer, você não. Eu lembro que quando eu usava um outro computador, quando eu cheguei aqui, todo remendado, e a bateria dele não aguentava muito tempo, né? E aí um dia eu estava pregando, e eu cheguei mais ou menos no meio do sermão, eu estava sem o cabo dele lá, e eu vi que a bateria foi acabando, e no meio do sermão a bateria acabou. Aí eu falei assim, bom, se eu estivesse dependendo única e exclusivamente do meu computador, eu falei assim, meus irmãos, acabou o sermão por aqui, porque a bateria do computador acabou. Mas é lógico que eu não lembrei de todos os detalhes que eu tinha posto ali no papel. Mas o fato de saber do que eu ia falar, de lembrar do esboço, de lembrar das aplicações, pelo menos os pontos gerais ali do esboço, me permitiu terminar o sermão. E terminá-lo de maneira satisfatória. Então a gente precisa saber sobre o que eu vou falar. No domingo eu vou pregar sobre o quê? Eu vou pregar sobre o Salmo 118. Eu vou falar sobre os irmãos adorando juntos a Cristo, a pedra que foi rejeitada. E aí eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar que nós somos chamados para adorar juntos por uma determinada razão, que nós fomos salvos não para viver uma fé solitária, que nós fomos salvos para poder espraiar essa adoração sobre a face da terra. Então isso está na minha mente. Eu preciso saber dessas coisas, porque se acontecer alguma coisa e a tecnologia falhar, eu tenho que saber pelo menos os pontos daquilo que eu vou ensinar para poder ir discorrendo à medida que eu vou lendo o texto bíblico. Então,
conhecer, meus irmãos, é muito importante. Dominar é importante. Eu me lembro de uma outra situação, quando eu estava no ensino médio, eu precisava de uma matéria, era na matéria de história. Eu sempre fui muito bom com questão de história, gostava muito disso. Exatas eu gostava muito também, mas eu era péssimo com português. Mas história e exatas eu gostava muito. Mas eu era muito negligente com o estudo. Eu era um ímpio, né? E eu lembro que, chegando no final do ano, nessa matéria de história, eu precisava de 9 pontos para poder passar. E aí o professor deu um trabalho em grupo que valia 10 pontos. E na época eu acho que tinha que falar sobre o Mercosul, que ainda estava começando e tal, todas aquelas coisas. Ou era sobre a União Europeia, não lembro. Rapaz, eu sei que eu preparei o estudo com o material que tinha, com os recursos que tinha naquela época, e eu memorizei quase que o texto todo. Acho que deu umas 3 páginas de estudo, e cada pessoa do grupo tinha que expor uma parte daquele negócio. Mas eu falei quase que de cor. Rapaz, no final, o professor ele veio, elogiou muito, os colegas elogiaram muito, e aí ele virou para mim: quanto você precisa? Eu 9. Eu falei: bom, você tirou mais do que você precisava. Por quê? Porque o tempo investido em dominar a matéria vai te ajudar a falar com autoridade. Meus irmãos, você não precisa ser um PhD. Você precisa ser diligente. É necessário que nós sejamos diligentes. Então, eu estou falando desse estudo. Eu lembro que nesse evento lá com o meu professor, eu acho que tinha umas 3, 4 páginas, não lembro, tem muitos anos. Mas eu lembro que eu peguei aquilo, depois que eu escrevi, era tudo na mão, né? Naquela época, computador, máquina, aquilo era um absurdo. Eu lembro que eu peguei aquilo, eu devo ter lido umas 50 vezes o que eu tinha escrito. E foi lendo, ia falando para mim mesmo. Então, dominar te ajuda a falar. Hoje, se você pedir para eu poder falar daquilo, eu não vou lembrar mais. Mas naquela época, eu dominei aquele assunto. Aquilo que eu tinha para transmitir para as pessoas. Então, é importante que a gente faça isso. Que a gente não só prepare um esboço ou material que a gente vai fazer e depois deixe aquilo para lá e confie totalmente na tecnologia. Nós precisamos ter conhecimento. Então, quem vai ministrar um estudo deve gastar tempo de qualidade na preparação desse estudo. Se é a partir de um estudo previamente preparado, ele deve ler várias vezes aquilo ali, para entender os pontos daquele estudo. Fazer anotações, tirar dúvidas com quem preparou o estudo, se familiarizar com a estrutura. Então, memorize os pontos principais, memorize as principais divisões, as subdivisões. Memorize e escreva numa frase: essa lição é sobre isso. Você leu ali o primeiro ponto, depois eu faço isso nos meus livros. Se vocês pegarem meus livros, estou tentando achar um aqui. Meus livros, eles são, não sei se eu vou conseguir mostrar isso para vocês, mas os meus livros, aqui ó, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu leio, por exemplo, esse ponto aqui. Depois que eu faço toda a leitura, eu venho e escrevo em cima em uma frase sobre o que é o assunto. Por quê? Porque depois, quando eu olho, vou ler aquilo, quando eu vou preparar o estudo, eu faço a primeira leitura toda. Eu faço isso. Depois eu vou lá e pego essas coisas, eu consigo ter uma ideia muito clara sobre o que é o assunto. E fica mais fácil para poder discorrer sobre ele. Então faça isso. O estudo que eu vou preparar, pastor, é a partir de o capítulo de um livro. Então leia esse capítulo diversas vezes. Diga para você mesmo, esse capítulo é sobre isso. Resuma o capítulo em uma frase. Faça anotações, crie um esboço daquilo e memorize aquele esboço. Se intere sobre o assunto. Procure, de repente, ver vídeos na internet de outras pessoas falando sobre aquele assunto. Se você sabe que é um assunto polêmico, pense nas possíveis objeções. Pense, por exemplo, nos irmãos que vão estar te ouvindo. Lembra do público? Pense assim: será que se eu falar isso dessa forma, ou sobre esse assunto, todas as pessoas que vão estar lá vão me entender? Esse é um desafio, por exemplo, enquanto eu estou pregando, porque eu prego para crianças e eu prego para adultos. Então, às vezes, eu tento envolver as crianças nas ilustrações, chamando elas ali para prestar atenção, mas sempre tomando cuidado de usar uma linguagem simples. Não uma linguagem pobre, mas uma linguagem simples.
que as crianças e os adultos possam me entender. Então, é importante que você prepare, se dedique usando o tempo para isso. Se o seu estudo é a partir de um texto bíblico, leia também a passagem diversas vezes, se atente ao contexto, o que estava falando antes, o que o texto está falando depois, por que isso está aqui no meio dessas duas coisas. Uma coisa que ajuda é ler diferentes versões, diferentes traduções das escrituras. Ajuda muito. Nem todas as traduções são adequadas para o púlpito, mas tem algumas que, na verdade, não são traduções, são interpretações. Mas ajudam, esclarecem a mente da gente. Procure compreender primeiro, sozinho. Leia o texto, até você falar assim, sobre o que é esse texto. Enquanto eu estava preparando o Salmo 118, eu li uma primeira vez, não ficou muito claro, eu li uma segunda vez, e aí eu falei assim, agora eu entendi. Agora eu estou pegando aqui o fio da meada. Aí, quando você entende aquilo ali, que você é capaz de criar uma proposição que defina sobre o que é aquilo que você está estudando, aí sim, é hora de você começar a procurar outros materiais. Você procurar outros livros, pedir, até fazer busca na internet, o que for necessário para que você seja capaz de preparar aquilo ali. Então, conhecimento do conteúdo que vai ser ministrado traz segurança para quem fala. Ontem eu estava ouvindo o Stefferson ensinando para a gente lá na nossa reunião de doutrina. Era muito notório perceber que ele falava com segurança. Então, ele olhava lá para o texto dele, às vezes, para poder ver onde é que ele estava, o próximo ponto, mas ele voltava falando com a gente, olhava nos olhos da gente. Então, se percebia com clareza que ele se preparou e que ele buscou um certo nível de domínio, de conhecimento sobre aquilo que ele estava falando, e por isso ele pôde falar com segurança para a igreja. Então, conhecimento é fundamental, e conhecimento não vem sem dedicação de tempo. Então, tem mais um ponto que, de certa maneira, também está conectado com isso. Nós já falamos de oração, nós já falamos de tempo, nós já falamos de conhecimento. Qual é o próximo ponto? Dedicação. Meus irmãos, tudo que foi dito anteriormente depende de dedicação para aquilo que vai ser feito. Alguém que não pode se dedicar ao estudo que precisa ministrar, ele não está apto para poder ensinar. Ele não vai conseguir preparar um ensino de qualidade para a igreja. Se ele não se dedicar a conhecer o assunto que ele vai ensinar, ele não está apto para ensinar. Então, dedicação é uma característica essencial de quem quer ensinar. É necessário haver dedicação prática para o ensino, sabendo que o ensino ele vai ser proferido para a noiva do Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo estará ali presente, contemplando todas essas coisas. Então, nós precisamos ser zelosos, ser dedicados ao nos preparar para ensinar a palavra de Deus. Quando nós assumimos esse compromisso de ensinar, meus irmãos, não há problema em gaguejar. Não há problema em, de repente, dar um branco, você olhar ali para o seu material. O nervosismo é comum, mas tem muito problema quando alguém se dispõe a ensinar e faz todas essas coisas, gagueja, se perde, dá branco, porque ele não se dedicou zelosamente a investir o tempo necessário para que ele pudesse dominar minimamente aquilo que ele ia ensinar. Então, quando você o faz e você tem dificuldades, meu irmão, Deus é o seu advogado. Quando você se dispõe e você não consegue fazê-lo porque você foi negligente, Deus é quem vai te acusar. Então, nós precisamos ser zelosos em fazer aquilo que o Senhor nos dá com toda a força que está à nossa disposição. Tranquilo? Algum comentário, alguma pergunta? Pastor, tem algum modelo que você usa de estrutura de estudo? Alguma coisa assim?
Olha, a gente vai falar aqui agora da parte prática aqui de ensino, que nos ajuda que nos dá um norte sobre como é que a gente pode se aproximar de um texto bíblico, por exemplo, abordar um texto bíblico para que a gente possa caminhar. Mas sim, quando a gente começa a estudar a respeito de fazer exegese de texto bíblico, há sempre uma estrutura, assim, cada um vai criando de forma peculiar a sua própria estrutura, o seu próprio mapa. Mas é muito importante que a gente, cada um desenvolva uma metodologia para se aproximar do texto bíblico. Então isso aqui é muito importante, é muito importante. Então a gente vai passar a olhar aqui agora isso em termos práticos. Essa aqui é a parte prática da nossa aula, então. No final, Arthur, como eu disse, eu vou mandar isso aqui para vocês, porque principalmente nessa terceira parte da nossa lição, que é preparando o estudo, vocês vão ter essa espinha dorsal, esse esqueleto do que é que vocês precisam olhar para poder identificar no texto bíblico que vocês escolherem, o que vocês precisam extrair dele para poder preparar o ensino. Tranquilo? Então, a primeira coisa, eu já mencionei isso aqui antes, nós precisamos identificar o tema do texto. Seja de um estudo pronto, seja do capítulo de um livro, seja de um trecho das Escrituras, ninguém pode dar um estudo sem saber responder a seguinte pergunta: qual é o tema central deste estudo, deste capítulo, deste texto bíblico? Então, qual é o tema disso que eu me dispus a ensinar? Tem um autor que eu gosto muito dele, o Brian Chapman. Ele tem um livro sobre pregação expositiva que eu gosto muito. Ele fala sobre o teste das 3 horas da manhã. Esse teste, Felipe, ele diz que define se a pessoa está preparada para ensinar ou não. Por quê? Diferente do que acontece aqui no Brasil, nos Estados Unidos, o culto acontece sempre pela manhã. Eles não têm reuniões à noite. Então ele fala o seguinte: o teste das 3 da manhã mostra se você está preparado ou não. Como é que é o teste das 3 da manhã? Você está dormindo, sábado para domingo, 3 horas da manhã o presbítero te liga: pastor, sobre o que você vai pregar amanhã? Se você não for capaz de responder nos primeiros 5 segundos, então é porque você não está preparado para poder ensinar ali. Então, você precisa saber responder de uma forma sucinta, em uma frase, de preferência com uma proposição, o que é que você vai ensinar no domingo seguinte ou na manhã seguinte. Então, quando você pensa nisso, você precisa lembrar que a Bíblia ela tem o tema, ela tem o livro que contém muitos temas, tem o capítulo, tem as suas perícopes e tem os seus temas. É por isso que nós precisamos pensar que naquele texto que nós vamos ensinar, é preciso que nós saibamos exatamente qual é o tema. Qual é o tema que nós vamos ensinar. Agora, como é que a gente faz para descobrir qual é o tema central de um texto? Primeiro, nós precisamos ler o texto diversas vezes dentro do seu contexto. E aqui, vamos fazer o seguinte: eu não vou ler diversas vezes o texto, mas eu vou pegar aqui, deixa eu achar minha Bíblia aqui. Está aqui de baixo. Vou pegar aqui um texto, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês aí, Efésios, por exemplo. Efésios, capítulo 1 mesmo ali. Vamos pensar aqui. Eu vou ler aqui só uma vez o texto, tá bom? Que é um texto muito bacana. No original, esse texto, ele não tem pontuação, ele não tem vírgula. Paulo começa a escrever e vai assim, parece que num fôlego só dizendo tudo isso. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Como eu disse, por causa de tempo eu vou fazer a leitura uma única vez. Diz assim a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo,
de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando a gente olha para isso aqui, como que funciona? Como eu disse, nós precisamos ler esse texto diversas vezes. Quando a gente olha para isso aqui, o tema central desse texto aqui é a salvação que é realizada pelo Deus triuno. Se nós olharmos esse texto aqui, esse é um texto trinitário. O Pai nos elegeu, ele nos salva pela obra do Filho, e o Espírito Santo sela, o Espírito Santo testifica em nossos corações essa salvação. Depois que nós ouvimos e cremos no Evangelho da Salvação, nós somos selados como o Espírito Santo. Então, o tema central desta perícope é a salvação por meio da obra trinitária. Por que eu sei disso? Porque quando a gente vai lendo diversas vezes, eu percebo que o verso 3, por exemplo, ele vai virar para mim e vai falar, o verso 6, juntamente com isso, ele vai falar desse aspecto eletivo, ou desse aspecto do louvor da graça. Por exemplo, no versículo 6, para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, aqui nós estamos vendo o texto falando para nós a respeito disso. Quando a gente olha aqui, logo no versículo 4, ele vai falar para a gente da eleição, assim como nos escolheu nele. No versículo 5, ele nos predestinou para ele. Quando a gente olha um pouquinho para frente, versículo 7, fala da obra do Filho da redenção, no qual quem? Em Cristo. Nós temos a redenção. Versículo 12 vai nos falar a mesma coisa, a fim de sermos santos para o louvor de sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em quem? Em Cristo para a salvação. Quando a gente olha para os versículos 13 e 14, vai falar da obra do Espírito Santo que aplica essa salvação aos nossos corações. Como é que a gente percebe isso? Lendo de novo. Então você olha ali e você se pergunta, quem são os personagens? Quem esteve na nossa aula sobre preparar devocionais na Escola Bíblica Dominical, antes de nós começarmos essa série de estudos sobre a Igreja de Cristo, tem material na mão. Eu postei isso no grupo. Ajuda a gente observa o texto, a gente olha palavras importantes, a gente olha palavras que a gente não conhece, a gente vê os personagens que estão ali, palavras que se repetem dentro do texto. Então essas coisas ajudam a gente. Então o tema, ou o assunto central do texto é a salvação executada pelo Deus triuno. O Pai planejou, ele predestinou, o Filho entra na história, conquista a salvação e o Espírito Santo a aplica aos nossos corações. Feito isso, identificado o tema central, nós devemos pensar numa frase concisa que resuma o assunto do texto. O meu texto ele pode ser resumido, esse aqui que nós lemos, da seguinte forma: a graciosa salvação que foi executada e aplicada aos que creem. Então, a salvação é por graça. O texto vai nos falar isso diversas vezes. Então, aqui, como que é uma frase que eu resumo todos esses versículos? Eu posso resumir dessa forma: a graciosa salvação que foi executada e aplicada sobre os que creem. Não é isso que Paulo vai falar lá? Que nós também fomos salvos depois que nós ouvimos e cremos na palavra da salvação? Então percebam que se alguém me chama, eu vou pregar nisso no domingo de manhã, e alguém me liga 3 da manhã e pergunta, pastor, sobre o que você vai pregar? Eu vou lhe pregar sobre Efésios 1, versículo 3 ao 14, sobre a graciosa salvação que é executada e aplicada sobre todos aqueles que creem. Então é sobre isso que eu vou falar, e a gente precisa entender isso. Então a primeira coisa é essa: eu preciso identificar o texto, ou o tema central do texto, fazendo perguntas para o texto. Sobre o que é o texto, quem são as pessoas desse texto, quem está agindo nesse texto, para quem esse texto foi escrito,
quando esse texto foi escrito, por que isso foi escrito, qual o resultado de tudo isso aqui. Eu vou fazendo perguntas para o texto. Depois de identificar o tema, eu preciso identificar quais são as divisões do texto. Então, eu preciso saber como é que o autor original ele dividiu esta literatura. Então, depois que eu li o texto ali diversas vezes, eu percebi que o texto do versículo 3, mais especificamente o versículo 4, o versículo 3 é como se fosse uma introdução, mas do versículo 4 até o versículo 6, nós temos ali o texto nos falando sobre a obra eletiva do Pai. Quando eu olho dos versículos 7 até o versículo 12, eu vou ver que ele está falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, da obra do Filho. Quando eu olho para os últimos versículos, eu vou ver um terceiro personagem sendo introduzido, o Espírito Santo e a sua obra, de testificar, de selar a nossa salvação e nos selar como propriedade de Deus até o dia da redenção. Então, como resultado, o tema ou o assunto, ele vai dirigir todos os tópicos do ensino. Ou seja, os pontos do meu ensino precisam sustentar o meu tema central. Aqui no meu caso, então, os pontos do meu ensino seriam o quê? Vamos pensar juntos aqui. Eu já entendi que dos versículos 3, do versículo 4 ao 6, está falando da obra de quem? Executada por quem? Pelo Pai. A segunda parte, do 7 ao 12, é a obra executada por quem? Pelo Filho. A terceira, pelo Espírito Santo. Então, quais seriam as partes naturais do meu texto? Como que seria a divisão e os títulos dela? A salvação executada pelo Pai, a salvação executada pelo Filho e a salvação executada pelo Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que depois que nós achamos o tema, nós devemos encontrar no texto os subtemas que vão sustentar aquele tema principal. Qual que é o título do meu sermão? Qual que é o tema do meu sermão? A salvação do Deus Trinitário. Ou a salvação realizada pelo Deus Triuno. Aí os subtítulos, então, é a salvação realizada pelo Pai, a salvação realizada pelo Filho, a salvação realizada pelo Espírito Santo. Percebam que os subtemas, eles apoiam o tema principal. Então, se o tema do meu ensino aqui nesse texto é a salvação executada pelo Deus Triuno, eu não posso virar e falar que, colocar no primeiro tema ali, que é a santificação progressiva. Mas peraí, falando da salvação e das três pessoas da Trindade, aqui o cara começa a falar sobre santificação progressiva no subtópico, no subtítulo. Então, não pode haver essa disparidade. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é, eu achei o tema, os meus subtemas, as divisões do meu texto precisam sustentar o meu tema. Entenderam isso aqui? Isso aqui é muito importante. Isso aqui ajuda a gente. Então, quando você pensar nisso, sempre eu achei o tema. Agora, dentro do meu texto, o que os subtemas dizem para sustentar isso aqui, para suportar isso aqui? Então, para que eu possa olhar para o meu texto, encontrar o tema, eu preciso ser capaz de dizer: este subtópico começa aqui e termina aqui. Esse termina aqui e começa aqui. Eu preciso ser capaz de olhar para a estrutura do meu texto. Ainda que seja inspirado, é uma literatura que precisa de ser identificada. Então, primeiro, em termos práticos, a gente acha o quê? O tema. Depois a gente acha os subtemas, aquele que suporta ali. Depois a gente parte para isso aqui é importantíssimo. Isso aqui, meus irmãos, é o esboço. Isso aqui é o seu projeto arquitetônico. Sem isso aqui, não adianta você partir para a explicação, porque você não vai saber o que fazer com essa explicação. Você não vai saber aplicar essa aplicação. Alguém que começa a construir uma casa sem uma planta, ele vai perder muito tempo, ele vai quebrar a cabeça, ele vai perder dinheiro, ele vai investir mal.
Porque ele vai fazer, e depois ele vai lá, podia ter feito de outro jeito. Então, antes de começar a construir a aplicação do seu texto, você precisa ter a planta do seu sermão, do seu ensino. Você precisa ter um esboço dele pronto. Aí você parte para a explicação. Identificou o tema, identificou os temas secundários que suportam o tema principal, agora você pode ajuntar o material de fora, textos bíblicos, comentários, até mesmo outros pregadores, para você começar a construir a sua explicação. Vamos dar um exemplo aqui. Salmo 2. Quando a gente olha ali para o Salmo 2, qual que é o tema central? A gente já pregou isso, que a gente está numa série de saltério. É o domínio do Messias sobre todos os reinos da terra, sobre todos os reis da terra. O Salmo 2, junto com o Salmo 1, eles formam a introdução do saltério. Então, junto, eles apontam a essência teológica de todo o saltério e revelam tudo aquilo que vai vir pela frente. O que os dois salmos mostram para nós? Que um crente ele deve orientar a sua vida pela lei de Deus, pelas Escrituras, e ele deve se sujeitar ao domínio de Yahvé através do seu Filho. Então, todo o saltério vai nos ensinar isso. Para os judeus do Antigo Testamento, era observar a lei de Moisés e submeter-se ao domínio de Davi e dos seus descendentes. Se o Salmo 1 aponta, então, para a Torá, como fator divisor entre o justo e o ímpio, o Salmo 2 enfatiza o governo do Messias davídico, o rei que Deus estabeleceu sobre os povos, o qual todos devem se sujeitar para escaparem da ira divina. Essa é a ideia geral ali. O domínio do Salmo 2. O domínio do Messias sobre todos os reis da terra. Como que a gente pensa em subdivisões? A gente pode olhar e pensar, na primeira parte ali, a rebelião da humanidade contra o Filho. E aí eu vou explicar o que é isso e o resultado dessa queda, dessa rebelião. Qual que é a segunda parte do nosso texto que eu poderia olhar? Segunda divisão. A resposta divina aos rebeldes. Então presta atenção, o título é O Messias domina sobre todos os reinos da terra. Mas o Salmo começa me mostrando que as pessoas não querem se submeter a esse domínio. Eles se rebelam. Aí, depois de mostrar a rebelião, meu segundo ponto é mostrar qual é a resposta de Deus. Deus zomba deles. Terceiro ponto é mostrar que Deus confirma o Filho como rei do universo. O quarto e último ponto é mostrar qual vai ser o fim dos rebeldes. Então percebam que todos os subpontos, eles estão explicando o meu texto. E aí, dentro de cada um desses pontos, eu preciso escrever uma frase explicando ela. Então, dentro do meu primeiro ponto, eu coloco lá a rebelião da humanidade contra o Filho de Deus. E aí, eu vou falar um pouco sobre isso. O segundo ponto, a resposta divina aos rebeldes. O que eu vou mostrar? Que Deus zomba dos rebeldes. No terceiro ponto, Deus colocou o Filho como rei do universo. Vou mostrar que Deus fez isso como um decreto e isso não pode ser mudado. No quarto ponto, eu vou falar que Deus oferece reconciliação por meio do Filho. E aí eu vou explicar que Deus vai receber aqueles que se arrependerem, mas vai destruir aqueles que se manterem rebeldes. Eu sei que quando eu estou falando tudo isso aqui, vocês devem estar pensando, pastor, que doideira, isso é muito difícil. Parece complicado demais produzir um texto assim, com temas e subtemas. Mas aqui tem uma estratégia que ajuda bastante nesse trabalho. Imagine que você vai estar ensinando crianças. Quando você ensina criança, então você precisa falar de uma forma fiel, mas você precisa falar de uma forma simples, explicando com palavras simples, usando ilustrações, situações para poder ajudar as crianças. Então, quando você pensa que você vai preparar estudos para crianças, isso facilita muito. Às vezes eu estou estudando alguns assuntos filosóficos que eu não consigo, eu sofro demais para poder pensar naquilo. E eu vou pensar justamente nisso. Como é que eu posso explicar isso para uma criança de 3 anos? Por exemplo, quando eu estava estudando com os meus filhos, Romanos, capítulo 1 ao 4, a gente ali lê que o Espírito Santo liberta da condenação e da escravidão do pecado ao aplicar a salvação aos que creem, unindo ao Senhor Jesus Cristo. Isso é muito teórico.
Aí então eu ilustrei isso falando de uma pessoa que estava presa e condenada à morte. Então o carcereiro chegou e abriu a porta da cela, mas para o espanto do prisioneiro ele ouviu o seguinte: pode ir embora, você está livre, você não vai ser condenado. Alguém pagou a dívida que você tinha para com a lei. E não só isso. O carcereiro ainda foi lá, pegou ele pela mão, deu nele um banho, vestiu nele vestes reais, conduziu ele até a presença do rei e entregou para ele uma certidão de adoção, afirmando que a partir daquele momento ele era um filho legítimo do rei. No fim, eu disse que é exatamente isso que o Espírito Santo faz por nós quando nós cremos. Então, está vendo que eu expliquei Romanos de 1 a 4, criando uma ilustração do que é que acontece no mundo espiritual? Então, para explicar, nós podemos criar ilustrações. Para explicar, nós vamos usar comentários bíblicos. Para explicar, nós vamos usar dicionários bíblicos. Nós vamos usar recursos da internet. Agora, terminou aqui, pastor? Não. Ainda tem uma outra parte importante. Que parte é essa? A aplicação. Meus irmãos, explicação sem aplicação é mera intelectualidade. Nós não estamos ali simplesmente para poder alimentar o intelecto das pessoas. Nós estamos ali para ensinar e exigir das pessoas uma resposta. Como que a gente pode pensar em aplicar o texto bíblico? Tem um senhorzinho já, o Stuart Olliott. Ele é um excelente pregador. Ele é gaulês e ele fala o seguinte: quando você vai pensar em aplicação, a sua aplicação ela tem que responder a 3 perguntas. O que fazer, como fazer e por que fazer. São essas 3 coisas. Às vezes a pessoa fala comigo: por que na aplicação você só não fala assim, faz isso? Aí eu falo com ela: porque se eu virar para as pessoas e falar assim, faz isso, elas vão virar, beleza. Mas o quê? Então eu tenho que mostrar para as pessoas, não só dizer para elas, façam isso à luz do texto, mas eu tenho que mostrar para elas como que elas podem fazer isso. Porque às vezes eu vou falar aplicação e as pessoas dizem: isso é absurdo, não dá para fazer. Eu preciso dizer para as pessoas como fazer. E eu vou mostrar principalmente por que fazer. Por causa da obra de Cristo. Porque senão vira legalismo. Senão vira moralismo. Então essas 3 perguntas vão nos levar a aplicações do texto bíblico na vida dos crentes. Agora, a gente precisa tomar alguns cuidados. Acabei de mencionar. Legalismo, ou seja, colocar a salvação vinculada à obediência. O segundo perigo são aplicações moralistas. Isso é, mandar as pessoas se comportarem bem sem regeneração. É por isso que o porquê é muito importante quando nós pensamos na aplicação. O porquê precisa ficar claro que é por causa da nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Pensando aqui no exemplo prático, Salmo 2. Como que a gente pode responder o quê? Nos sujeitando a Jesus Cristo. Então, aqui não é só dizer para as pessoas que você tem que se sujeitar a Cristo, mas a gente deve mostrar para as pessoas hábitos culturais que se opõem ao domínio do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, não confessar pecado, consumir cultura que não é apropriado para a vida cristã, a preguiça espiritual. Como que a gente pode fazer isso? Confiando mais, aprendendo mais o Evangelho. Talvez você possa fazer alguma explicação sobre pensamento positivo, mostrar para as pessoas que fé não é pensamento positivo, que acreditar que Jesus Cristo, acreditar que Deus existe não é fé suficiente, porque até os demônios creem. Você pode mostrar para as pessoas o que é fé salvífica. Por que fazer isso? Porque Deus tanto ameaça destruir aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho, mas Deus promete receber em amor aqueles que se submetem ao seu Filho. Então, essas são coisas importantes e práticas para o ensino. O que é que a gente precisa fazer de prático para o ensino? Nós precisamos identificar o tema do nosso texto. Nós precisamos pensar nas subdivisões do nosso texto. Nós precisamos, a partir disso, explicar o nosso texto. E então nós precisamos aplicar o nosso texto. Pastor, acabou? Não. Por quê?
Porque quando a gente vai ensinar uma coisa, a gente precisa introduzir aquilo que a gente vai ensinar. Então, nós também precisamos pensar em uma introdução e nós precisamos pensar em uma conclusão para o nosso texto. Uma introdução, meus irmãos, ela serve para atrair a atenção do seu ouvinte. Para fazer eles olhar para você, rapaz, isso é interessante. Eu preciso ouvir o que essa pessoa tem para me ensinar. Então, nós precisamos fazer isso da maneira mais fluida possível, com uma conexão com o sermão. Algumas pessoas vão dizer que que a introdução é a última coisa que você faz da preparação de um estudo. Você prepara o seu estudo ali, você entende o tema, prepara a estrutura, explica tudo, faz a conclusão e só então você vai lá e faz a introdução. Eu não consigo fazer isso. Ou pelo menos eu nunca quis aprender a fazer isso. Então, depois que eu penso no meu tema, na minha proposição, na minha estrutura, a primeira coisa que aí eu vou para a introdução. Eu preciso pensar numa introdução para o meu texto. Porque eu sempre termino o meu texto voltando na introdução. Então, a introdução serve para chamar a atenção das pessoas para aquilo que você vai ensinar. Se você começar com a introdução chata, você já perde o seu público. A conclusão, obviamente, ela faz o quê? Ela conclui. Aí, ela sim é a última coisa que precisa ser feita, pelo menos da minha perspectiva. Por quê? Porque eu procuro fazer isso de uma forma que ela esteja em consonância com aquilo que eu usei na introdução. Porque o assunto foi aberto na introdução, ele precisa ser devidamente fechado. Quando você está concluindo e você volta na introdução, as pessoas sabem que você está terminando o assunto. Então, se a gente pensar no Salmo 2, a gente pode começar com alguma coisa, algum fato histórico, eu gosto muito de usar isso, ou você pode começar dizendo algo do tipo, que nós vivemos em dias de profundo individualismo, de relativismo, de consumismo, e essas coisas moldam os crentes por meio da cultura. E de maneira que faz com que o homem queira ser liberto do domínio de Deus para viver essa suposta liberdade da cultura. Então, o individualismo ele rejeita o bem comum, o relativismo ele abandona a verdade absoluta, o consumismo ele despreza o amor ao próximo em favor do prazer pessoal. Então, tudo isso, meus irmãos, é rebelião contra a autoridade do rei. Então, nós não podemos preferir na nossa opinião ou a opinião da serpente. Nós precisamos saber qual é o caminho do Senhor. Então, o Salmo 2, ele nos mostra o caminho excelente. O Salmo 2, ele nos mostra que a verdadeira felicidade, a duradoura felicidade, ela só é acessível por meio de uma humilde submissão ao Filho. E a conclusão? Todos os homens estão condenados sob a ira de Deus, porque todos se rebelaram contra o Senhor. Todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas o Pai, graciosamente, nos deu o seu Filho para restaurar e selar a paz entre Ele e nós. E unidos ao Filho, nós temos paz com Deus. E você pode usar muitas outras coisas aqui. Tranquilo até aqui? Perguntas? Algum comentário? Tá. Então, para a gente caminhar aqui para o finalzinho, quando a gente pensa nisso aqui, você passou por toda a preparação do seu estudo, você chegou na ministração. Meus queridos, acreditem em mim, essa vai ser a parte menos difícil. A preparação, seguramente, é a parte mais difícil. A administração ela vai ser apenas uma consequência natural, um fruto do trabalho que você já realizou anteriormente. Antes de ir para a administração, repita para você mesmo, ensine você mesmo. O que eu vou ensinar para a igreja? Aí você fala aquela proposição, aquela frase curta do teste das 3 da manhã. Fala para você mesmo, qual é o tema do meu sermão? Qual é o esboço? Quais são as divisões do meu sermão? Quando isso estiver claro, lembre-se, quais são as aplicações para cada um destes pontos? E a conclusão, meus irmãos, é bom que vocês tenham ela, pelo menos,
um pouco memorizada, para que vocês possam falar ela com naturalidade, com mais poder, com mais força ao ensinar essas coisas para os irmãos. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Agora não, né? Vocês vão fazer isso depois. Vocês vão fazer isso com o texto que vocês escolheram. Tudo isso que a gente estudou aqui hoje, vocês vão fazer com o texto que vocês escolheram. Tá bom? Aí eu vou mandar lá no grupo para vocês uma folha, uma espécie de gabarito para ajudar vocês. Então, isso lá, vocês vão olhar para ele lá, vocês vão olhar para o texto de vocês, vão colocar lá qual é a passagem bíblica. Aí tem uma lista lá. Então, assim, tema central da passagem. Eu recomendo que vocês imprimam e se escrevam à mão, porque quando você escreve à mão, você está usando mais recursos para memorização. Aí depois você vai colocar quais são os tópicos, quais são as divisões da passagem. Aí para cada divisão, você vai fazer uma breve explicação, em uma frase, em uma linha, cada uma daquelas, uma explicação para cada uma daquelas subdivisões. Depois você vai colocar ali a explicação do seu texto para cada uma daquelas divisões. Depois você vai colocar uma introdução e uma conclusão para o seu sermão. Você vai dar títulos para o seu sermão e subtítulos para os seus tópicos. Então, eu vou mandar isso aqui lá no grupo para que vocês possam usar como gabarito. Tá bom? Vou mandar separado, mas vou mandar essa lição aqui também, porque aí vocês podem olhar para a parte prática dela aqui e recapitular aquilo que vocês julgarem necessário. Combinado? Meus queridos, perguntas? Vocês acham que até semana que vem vocês conseguem preparar o estudo para me enviarem até antes de quinta-feira para a nossa próxima lição? Sim. Sim. Então tá beleza, então. A gente já deixa combinado e aí na quinta-feira que vem a gente se reúne de novo. Eu vou tentar postar essa aula já amanhã, se vocês quiserem assistir ela de novo durante esse período, mas de qualquer forma o material por escrito vai estar no grupo. Sim, Felipe? Não falei nada, não. Não, tá tranquilo, então. Então, meus irmãos, se não há comentários ou dúvidas, nós vamos encerrar aqui a nossa lição. E eu vou pedir ao Felipe para que ele ore, encerrando esse nosso tempo, dando graças ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por esse dia. Te louvamos, Senhor Deus, por essa aula, Pai, que o Senhor capacitou, Deus, o teu servo para ministrar ela até a nós, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor coloque em nosso coração, Deus, a cada dia o desejo, Senhor Deus, de ensinar de forma zelosa, Senhor Deus, na igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus. E que possamos, Senhor Deus, sempre, Pai, buscar o conhecimento que vem de Ti, Pai, para podermos passar da melhor forma possível, Senhor Deus, o alimento espiritual à igreja, Pai. Que o Senhor nos ajude, nos dê, Deus, discernimento, Pai, nos dê coragem, Senhor Deus, a cada dia para podermos fazer isso e que esses ensinos, Pai, possam, Deus, a cada dia dar frutos, Senhor Deus, na Tua igreja, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos a Ti, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o fim. Só para poder esclarecer aqui, vocês vão enviar para mim essa folha que eu vou enviar para vocês. Então, vocês vão preencher essa folha e aí vocês vão enviá-la para mim. O estudo, se vocês quiserem escrever ele completo, do jeito pronto para o público, vocês podem fazer. Para mim, vocês não vão me mandar o estudo todo, porque daí vocês vão mandar para mim que 10 páginas de estudo, eu não vou conseguir coisar isso. Mas então, eu preciso que vocês mandem para mim, mandem de volta para mim a folha que eu estou enviando para vocês, porque ali vai ter a estrutura daquilo que vocês vão estar fazendo, tá bom? É o que a gente vai usar para comentar na nossa próxima aula. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Obrigado pela presença de vocês, pela paciência. Se Deus permitir, a gente se vê no domingo. Amém. Boa noite. Boa noite, gente.